se aproximasse, a natureza, as evidências iam declarar. Aí Jesus olhou aquela estrutura e falou assim: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa: não tem pedra sobre pedra que não há de ser derribada. No versículo 4 desse texto diz que Jesus olhou para os discípulos e falou assim: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão falsos profetas dizendo que o Cristo está ali e vos enganarão. Aí ele continua dizendo: e ouvireis rumores de guerra e de luta, e que havia um tempo de peste, um tempo de calamidade. Mas Jesus disse assim: olha, mas ainda não é o fim. Eu me lembro, irmãos, apesar de ter usado drogas 12 anos da minha vida, cocaína, crack, o Senhor Jesus, por sua misericórdia, não permitiu ficar sequela na minha vida, porque desde criança eu era amante de bimônica, Cebolinha, Chico Bento. Vocês têm alguém aqui que lê? Olha, vamos ler a Bíblia em primeiro lugar. Eu lia muito isso, de especial, aqui, Tex, Sakura, tudo isso eu li. Quando eu vim para Jesus Cristo, muitos diziam: tu vai ficar meio povo, tu vai ficar meio gago, tu vai ficar. Irmãos, eu quero dizer que Jesus Cristo tem preservado a nossa mente, sabe por quê? Às vezes as pessoas não entendem, mas eu continuo afirmando que nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus das coisas vis, das coisas desprezíveis, porque o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a igreja de Roma, no capítulo 5, no versículo 20, na parte final, ele disse assim: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que às vezes as pessoas não entendem, mas da onde veio isso? Igual Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele tinha 12 anos, ele foi apresentado no templo. Jesus pegou a Bíblia, Jesus começou a discorrer. Não era a Bíblia naquele tempo, perdoe, eles usavam um pergaminho, e disse que Jesus Cristo começou a discorrer acerca dos preceitos, mandamentos da Bíblia Sagrada. Disse que todo mundo ficou estupefato, porque a sabedoria. Tiago, o irmão mais velho de Jesus, no capítulo 1, versículo 17 da epístola que é intitulada ao seu nome, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas vamos voltar aqui, gente. Eu me lembro que desde criança eu venho acompanhando, por exemplo, na década de 80, tem um monte de gente aqui que é mais novo que eu, estou vendo aqui pessoas que talvez não tenham nem 20 anos, né? Mas eu me lembro que desde 80 eu venho acompanhando. Talvez o diácono Gerson toda ali se lembra-se daquelas guerras em Irã e Iraque. Tinha até um líder comunista que ficou mundialmente famoso pela a sua, como que eu posso dizer, perversidade. Era um homem muito mau, chamado Ayatollah Khomeini. Mas que se lembra, levante a mão aqui. Depois disso, acabou vindoso, porque o povo hoje vive uma paz aparente, onde as pessoas pensam que paz é a ausência de guerra. Mas eu tenho acompanhado, por exemplo, se não me falha a memória, ainda na década de 80 para 90, houve mais uma guerra. Esta guerra, chamada como Guerra das Malvinas, onde a Inglaterra pelejou com um país lá da América do Sul, a Argentina, lutando. Nós vemos visto que depois disso, Guerra do Golfo, e isso tem perdurado até os dias de hoje. E mesmo assim, tem pessoas que ainda estão dormindo. Paulo, quando ele escreveu os Efésios, no capítulo 5, versículo 14, ele disse: olha, pelo que diz, desperta tu que dorme e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus disse que tudo isso ia acontecer. Irmãos, nunca houve um tempo ou época como a doença tem matado mais do mundo hoje. É a AIDS e o câncer. Eu estava lendo uma reportagem naquele site missionário, Missão Portas Abertas. Quem sabe aquele site da Missão Portas Abertas, fundado pelo pastor André, que é o líder desse site missionário. Eu estava vendo, a cada 5 segundos morre uma pessoa de AIDS no mundo. Irmão, estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Jesus disse: mas ainda não é o fim. No
se esfriariam. Jesus disse isso no versículo 12. Hoje a gente vê, gente, pessoas que eram pastores, professavam a fé em Jesus Cristo. O irmão vem falando para mim que um camarada voltou atrás e voltou a ser macumbeiro. Aí eu paro para pensar: Senhor, será que este camarada conheceu a verdade? Porque João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, Jesus diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, então sereis livres. Vida mesmo. No meu e-mail eu me comunico com o pessoal da Dominical lá do Rio. Eu vi uma notícia. Isso aqui são indícios. O camarada era pastor de uma Assembleia de Deus, 40 anos de ministério. O camarada renunciou à sua fé para servir a Allah. Renunciou à sua fé para servir ao islamismo. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós temos vivido este tempo, irmãos. Ninguém tem mais o sentimento de Cristo como antes. Às vezes nós, estou falando aqui englobando a minha vida, às vezes a gente deixa o comodismo, às vezes a gente nos encontramos como crentes egoístas. Salvos, irmãos, porque ser salvo é fácil. Efésios capítulo 2, exatamente, versículo 8 e 9, o apóstolo São Paulo diz assim: olha, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Aí ele continua dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. É fácil. Paulo usou esta expressão para o carcereiro lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, quando aquele homem estava preparado, prestes a tirar sua vida. Paulo olhou para ele e disse assim: olha, credes no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Jesus precisa amar como antes, porque talvez pense agora comigo. Seja fértil, seja rápido o teu raciocínio. Talvez quantas pessoas que não estão se perdendo agora, quantas pessoas que não estão se prostituindo, quantas pessoas que talvez não estejam experimentando a primeira dose, quantas pessoas que não estão caminhando para o inferno agora. A igreja precisa. Jesus disse que era necessário. Isto aqui seria um indício, isto aqui seria uma evidência. Versículo 12 ele diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quando nós falamos isso, a carta ao Apocalipse, a primeira carta escrita ao Apocalipse, se não me falha a memória, foi a igreja de Éfeso. Dentre das 7 cartas, Efésios, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira carta foi escrita. Não estou pregando com esforço, eu prego o que Deus me dá. Foi escrito à igreja de Efésios, no capítulo 2. A Bíblia diz que o anjo se revela a João e começa a falar até acerca de algumas qualidades que esta igreja tinha. Mas no versículo 4, Jesus exorta, ele diz: olha, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja de Jesus Cristo precisa amar mais. Jesus disse que isso aqui seria uma evidência. Quantos crentes molenga, quantos crentes frouxos. Ô irmão, perdoa, eu não estou usando palavra pejorativa, nem palavra torpe não, porque aqui está escrito na Bíblia, viu? Eu falei crente frouxo, está escrito na Bíblia. Se você conhece a Bíblia, Salomão, que é autor de 1005 cânticos e escreveu mais de 3.000 provérbios, está lá, 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que ele autor tudo isso no capítulo 24 de Provérbios. No versículo 10 ele diz: olha, se no dia da tua angústia, a tua força, no dia da tua angústia, te mostrares frouxo, a tua força será pequena. A gente tem visto que hoje, principalmente aqui no Japão, qualquer coisinha é motivo para a gente não vir mais para a casa de Deus. O pastor